Se você por acaso tem algum problema de insônia antes de uma competição de triatlon, de qualquer outro evento aí, de endurance principalmente, nesse vídeo eu vou lhe explicar qual que é a ciência por trás do impacto do sono na sua performance e também algumas dicas que você pode implementar aí para tentar melhorar a situação e também para entender o que está acontecendo e como que isso pode afetar ou não a sua performance. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras, pelo horário da manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon ou as modalidades de natação, ciclismo e corrida, não deixe de assinar o nosso canal e apertar o sininho de notificação. E se você precisar de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. Então vamos conversar sobre esse assunto que é a insônia antes dos eventos, antes das competições de triatlon, de qualquer que seja aí, qual evento de endurance que você vai participar. A minha experiência como atleta foi uma coisa bastante interessante. Eu lembro no meu primeiro Ironman, por algum motivo eu acredito que nas minhas provas curtas eu não tinha problema de insônia, mas eu fui participar comecei a migrar aí como atleta para as provas longas e meu primeiro Ironman eu acredito que eu não tenha dormido nada, mas mesmo assim eu fiz uma excelente prova e aquilo começou a se repetir. Eu não dormia muito bem, talvez eu ficava muito ansioso, ficava olhando no relógio ali, já ficava frustrado que eu não dava conta de dormir, mas acabava que chegava no dia da prova, eu conseguia performar, eu conseguia ter uma boa performance, apesar de não ter dormido muito ou quase nada ali na véspera da prova. Então eu fui prestando atenção, conversando com pessoas, tentando dar uma estudada, entender o que estava acontecendo e como que eu poderia tentar melhorar aquilo. E o interessante foi que, por mais que eu não estava dormindo antes das provas, mesmo assim eu entregava performance nas competições, inclusive melhores do que eu fazia no treino. Então eu comecei a ficar mais relaxado e comecei a pessoalmente ver que aquela associação de insônia antes da prova com a minha performance no dia da prova não vai influenciar de forma negativa. Claro que poderia ser que eu poderia estar competindo ainda melhor se eu tivesse com uma boa noite de sono, mas pelo menos eu sabia, olha, eu sei que eu estou competindo bem em relação aos meus treinos, independente da minha noite de sono antes. E o interessante foi que aquilo começou a me deixar mais relaxado e eu comecei a dormir melhor. Então foi uma das coisas muito interessantes aí, que eu vi que por a performance não ser afetada, eu fiquei mais tranquilo, eu comecei a dormir melhor. Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez até por uma questão de efeito placebo, eu acreditava, e inclusive ainda existe um pouco dessa associação, de que quem fica relaxado demais, quem dorme aí 7, 8 horas antes de uma prova, não está pronto para ir para a guerra, não está pronto para ir para ali no dia da competição, não vai ter adrenalina suficiente no sistema. Então essa ansiedade, eu acredito que um pouco faz bem sim, você coloca seu corpo em estado de alerta máximo. É claro que assim, você precisa tentar achar um equilíbrio, pelo menos conseguir descansar um pouco antes da prova, mas eu vi ali alguns amigos, né, que a gente sempre viaja em competição com companheiros de treino, e o pessoal muito tranquilo, eu dormi a noite inteira, e acabava que no dia da prova eu competi melhor do que eles, sendo que eu quase não tinha dormido. Então esse é um segundo ponto que eu achei bastante interessante também, essa questão da adrenalina, que chega no dia da prova, a adrenalina é suficiente para cobrir ali a fadiga e para você conseguir executar o que você estava treinando no dia da prova. Mas e qual que é a ciência por trás do impacto na sua performance em relação à insônia na véspera da prova? Eu dei uma pesquisada, inclusive eu vou deixar aqui na descrição um artigo, quer dizer, um artigo de revista, e dentro desse artigo de revista vão ter vários artigos científicos que vão dar um pouco mais de detalhe nisso aí. Então são 3 pontos que eu achei interessante. O primeiro dele, eu tô com uma colinha aqui, é que você precisa de uma percepção de esforço maior, considerando que você não dormiu. Eu acho que eles usaram 30 horas de uma pessoa estar acordada, e o que acontece? As funções fisiológicas estavam estáveis, então você não perde em relação a isso, porém a percepção de esforço para executar aquelas mesmas funções fica mais alta. Então você vai sofrer mais, porém você ainda vai conseguir ali performar nas mesmas capacidades que você tem quando está descansado. Agora, outra coisa muito interessante também, você só precisa de 4 horas e meia de sono para que não exista nenhuma mudança em relação a essa percepção de esforço. Então, antes da sua prova, por mais que você não
consiga dormir. O pessoal tem número de 7, 8 horas, 6. Então você dormindo alguma coisa já vai melhorar demais a sua situação. Não precisa ficar buscando uma noite perfeita de sono aí. E por último, que eu achei interessante também, mas que não cabe um pouco aqui, não aplica totalmente em relação ao nosso esporte de endurance, prova longa, mas que esportes anaeróbicos, então qualquer coisa, levantamento de peso, ou então um sprint muito curto ali de natação ou de atletismo, não sofrem perda de desempenho nenhum, porém o tempo de reação cai. Então foi uma coisa bem interessante, você demora um pouco mais para assimilar as coisas, mas a sua capacidade física mantém normal. Então achei isso um ponto muito interessante também. Então vamos lá, quais são as dicas que você pode tentar utilizar para melhorar um pouquinho aí a sua insônia antes da competição? Primeiro, eu já fiz um vídeo sobre esse assunto para tentar controlar a sua ansiedade antes da prova. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição também. Vamos começar com 2 pontos. O primeiro, tente dormir aí mais ou menos no horário que você dorme durante os treinos. Eu vejo muito, porque as provas de triatlon costumam ser bem cedo, né? Então as pessoas, não, eu vou tentar dormir cedo, 8, 9 horas da noite eu vou tentar ir dormir, sendo que às vezes essa pessoa costuma ir dormir, não sei, 11 horas, talvez meia-noite. Não vai acontecer. Se você está acostumado a dormir meia-noite, você pode tentar deitar ali às 9 horas da noite, você não vai dormir do que muito antes do seu horário normal. Se por acaso você for um atleta que dorme muito tarde, talvez tente antecipar um pouquinho ali nas semanas antes da prova para acostumar o seu corpo, mudar um pouquinho o seu relógio biológico aí para que você consiga dormir mais cedo e acordar mais cedo. Segundo ponto, evite de ficar pensando e falando demais sobre triatlon na véspera da prova. Muita gente aí viaja com amigos do esporte, então é difícil você tentar fugir disso. Mas se por acaso você estiver com sua família ou então com alguém aí que não esteja ligado no esporte, tente desviar o foco, tenta falar sobre alguma outra coisa. Então, por mais que também você esteja com amigos do esporte, tenta fazer perguntas aí sobre a vida profissional, a vida pessoal do atleta que está viajando com você, para que vocês parem de ficar pensando demais na prova ali, porque aquilo deixa a pessoa muito ansiosa. Algumas dicas práticas que podem te ajudar também. Primeiro, eu não sei se você já experimentou, mas tampões de ouvido, tem alguns de cera que não sai de jeito nenhum. Eu pessoalmente uso praticamente todas as noites, inclusive com a máscara. Se for numa prova, você estiver dormindo com alguém, com um roommate, um amigo de competição, amigo de treino que está na competição com você, pode ser que aquela pessoa vai dormir depois, que a luz fica um pouco acesa, mas é sempre interessante ter a máscara, não só para esses casos, se por acaso você estiver dividindo o quarto com alguém, mas também eu acredito muito que você coloca a máscara, por mais que o quarto esteja escuro, você coloca um tampão de ouvido ali, você está passando sinal para o seu corpo para, olha, é hora de dormir. Eu pessoalmente faço isso e tenho uma qualidade de sono excelente. Eu tô dormindo com 2 minutos depois que eu coloco esses acessórios aí, e faço isso já todos os dias durante muitos anos. Inclusive, meu maior pesadelo é um dia o fabricante do tampão de ouvido aí faliu, eu não consegui mais comprar isso, eu acho que eu fiquei até viciado, mas eu acredito que é um vício bom, porque é da nossa natureza estar em estado em alerta, mesmo quando a gente está dormindo. Vem um pouco aí da nossa evolução para você acordar em qualquer sinal de perigo aí. Então, quando você usa esse truque, você está meio ali enganando o seu estado de alerta, você está enganando o seu modo de sobrevivência. Uma vez que você já terminou o seu jantar ali, evite ficar exposto à luz azul. Luz azul é luz de computador, luz de celular, luz de televisão. São luzes aí que te despertam, elas geram toda uma reação química aí no seu organismo e você acaba que fica mais acordado, mais agitado em relação a isso. Então evite aí ficar demais exposto à luz azul. Talvez fique ali só conversando com alguém, ou então leia um livro, ouça uma música, faça uma coisa mais tranquilo para já ir tentando acalmar antes de você ir se deitar. Um outro ponto muito importante também, diminua bastante ou então tente até eliminar doses de cafeína que você utiliza no seu dia na véspera da prova. A meia vida da cafeína tem mais ou menos aí 6 horas e um quarto da vida da cafeína, então assim, você ainda tem 25% de cafeína no seu sistema 12 horas depois da ingestão da cafeína. Então, se por acaso você faz aquele cafezinho depois do almoço, aquilo vai ficar no seu sistema. Se você terminou de almoçar ali talvez 1 ou 2 horas da tarde, aquilo você vai ter 1/4 da cafeína do seu café do pós-almoço até ali depois da meia-noite. Então, evite tomar esse café depois do almoço. Se for fazer ingestão de café, se você for, entre aspas, aí, viciado em café, tente fazer isso pela manhã e à tarde não ingira o café, porque isso vai te ajudar bastante aí. A cafeína é mais do que provado que deixa o pessoal em estado de alerta. Uma outra dica muito interessante, não somente para as competições, mas inclusive para a qualidade do seu treino, para o seu dia a dia, seria tentar aprender alguma técnica de meditação para que você conseguisse desligar um pouco a mente ali, conseguisse aplicar aquilo antes de tentar dormir antes da competição. Então você
para de pensar na competição, você pratica a sua meditação, seja por 10, 15, 20 minutos, então a hora que você for dormir, você já vai estar muito mais relaxado. Inclusive, eu pessoalmente faço isso e às vezes eu fico com tanto sono durante a meditação que eu tenho até que deitar. Então, é uma sugestão muito interessante também, é uma habilidade que você tem que desenvolver, não vem do dia para noite, mas tem várias opções aí que você pode aplicar em relação à meditação pro esporte. E por último, isso foi o que me ajudou demais. Se por acaso nada disso ainda der certo, se você já tiver na pilha lá, você não consegue deitar e dormir de maneira nenhuma, talvez tenha muita adrenalina no seu sistema e você está muito ansioso para a sua prova. Nessa situação, a dica que eu dou é: evite ficar frustrado, evite ficar olhando no relógio, pô, já são 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, eu tenho que estar acordando às 5, não dormi nada, então não dormi praticamente nada. Esconda esse relógio, esconda o celular e fique somente ali deitado, relaxado, lá com a sua máscara, lá com o seu tampão, e fica tentando fazer aquela meditação somente relaxando, porque na pior das hipóteses, pelo menos você vai ter a sua energia mental preservada, você não vai ficar estressado com aquilo e você também pelo menos vai ter a parte física preservada também. Você vai ficar parado ali, você vai ficar descansando. É claro que tem toda uma questão hormonal aí que você não vai conseguir restabelecer durante a noite, mas pelo menos você vai, entre aspas, aí, limitar o estrago do que a insônia pode fazer no seu sistema. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu queria saber se por acaso você tem dificuldade, ou então se você já teve, o que você faz que ajuda bastante na sua situação. Divide com o pessoal aqui no canal, coloca nos comentários aqui, por favor. Vamos fazer esse intercâmbio aí de informação. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê uma curtida, não deixe de assinar o nosso canal, e você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, é só entrar em contato. Até a próxima e bons treinos.